quero te agradecer por Massa. participar, por aceitar o convite. O Tiago é naturólogo, é pai e trabalha com pais. Então, é uma honra ter você aqui para a gente poder discutir sobre essas questões. Eu elaborei 10 perguntas, né? Te mandei no WhatsApp ali para você ter uma ideia de por onde iam essas reflexões. E queria dizer, eu estava dizendo para o pessoal aqui antes de você chegar, que eu pensei em traçar um roteiro que vai do passado para o futuro. Uhum. Então, começando nas referências e no repertório que você trazia antes de se tornar pai, efetivamente. Então, eu perguntei ali para você: você sonhava em ser pai quando você era menino? Você brincava de papai e filhinho? Bom, primeiro quero agradecer, né, Aninha, pra gente estar aqui. Acabei de chegar. Tô de chapéu porque eu tô com os cabelos indomáveis aqui da quarentena, nem eu tô conseguindo mais dar conta do meu cabelo. E é um prazer estar aqui com você, afinal de contas, você faz parte aí do projeto Homem Paterno, porque lá desde o comecinho, como você deixou lá no depoimento, que lá tá lá no site novo, quando eu cheguei aqui em Ubatuba, você foi a primeira pessoa dentro desse universo materno, paterno, de parto, né, que falei, cara, já tô ligado que essa mulher é quente, né, que ela faz parte do movimento aqui de Ubatuba, eu preciso conversar com ela antes de chegar, antes que outras informações cheguem até a galera do movimento daqui de forma errada, né? Uhum. Afinal de contas, um homem, né, quem é esse cara que está chegando aqui? E já chegou até você justamente falando que um dolo tinha chegado na cidade, né? Daí, tipo, Falaram isso. meu... Chegou um dolo, eu falei qual é que é dessa história, vou conferir isso aí. Com certeza não chegou, até porque dolo não existe, né? Então. Mas, enfim, é isso que eu queria falar, né? É um grande prazer estar aqui com você. Bom, vamos lá, sua pergunta. Olhando lá para trás, não me lembro quando que realmente eu tenho senti esse chamado da paternidade, mas anteontem, conversando com a Bruna, aqui a gente estava conversando sobre nome de filhos, né? A gente, enfim, com tudo isso que está Opa! acontecendo. Opa, ó, spoiler! Não, não estamos ainda, né? Mas assim, a gente gosta de conversar, né, sobre uma possibilidade, de repente, de um irmão, uma irmã para Yara no futuro próximo. E aí a gente estava conversando de nomes, e aí eu acessei uma memória, justamente quando eu tinha uns 10, 12 anos, assim, de pensar, eu tinha um grande amigo da escola, que se chama Diego, e aí eu tenho essa lembrança de quando eu tinha essa idade, eu pensar, né, nossa, um dia que eu tiver um filho, eu gostaria que ele se chamasse Diego. E eu acho que essa é a minha lembrança mais longe, assim. Quantos anos você É, acho que eu devia ter uns 12 anos, por aí. tinha? Uhum. Por volta aí, adolescente, 13, né? Não consigo realmente ter essa exatidão, mas foi a memória mais longe, assim, onde eu fui mais longe para tentar pensar sobre isso, né? Nas suas Antes, brincadeiras de criança com os seus amigos, com as suas sim. amigas, existia uma boneca, um bebê, alguém que era seu filho, sua filha? Então, eu tenho outras lembranças que é daí brincando com a minha tia e Hum, com a minha prima. E uhum, eu lembro que elas brincavam bastante de Barbie, assim, e eu tenho algumas vagas lembranças de eu gostar de brincar com elas ali. uhum. E isso, poxa, eu devia ter aí uns 6 anos, 5 anos, primeiras memórias mesmo, assim, sabe? Sim. E também eu lembro de que essa minha tia, que é a Mirella, a irmã da minha mãe, ela gostava de vender frutinhas na rua, assim, de fazer uma Uhum. vendinha. E eu gostava também de ficar ali com ela, brincando, e aparecer as amigas. Eu sempre tive, e aí eu posso afirmar mesmo, um acesso assim ao universo feminino. Eu sempre gostei de transitar muito entre as meninas. Muitos Uhum. momentos da minha vida me falaram,
eu ficava assim meio que sendo taxado às vezes ou como viadinho, ou como... Porque meus brothers não entendiam. Como assim você tá ali no meio das meninas, mas você não Uau. pega ninguém? Uhum. Né? E aí, e também não, quando eu olho também lá para adolescência, uma coisa que me incomodava bastante era, por exemplo, eu não entendia muito bem porque tinha que ter o grupo das meninas e o grupo dos meninos, né? Uhum. Porque eu gostava de estar nesses dois universos e isso era um pouco confuso para mim, mas acabava que, né, que eu sempre ficava no grupo dos meninos, porque afinal de contas, né, como Não sou. assim preciso ser aceito, né, Uhum. na minha roda, né, de meninos e de homens. Sim. E, enfim. Isso me faz pensar, Ti, que eu queria fazer esse ping-pong. Você responde e eu faço uma parte aqui, quem sabe, costurando as experiências, né? Então, Uhum. ser mãe sempre fez parte da minha brincadeira. Eu sempre tive muitas bonecas e mesmo os meus cachorrinhos tinham filhinhos e os meus lápis tinham lapizinhos que eram os filhinhos. Isso sempre esteve presente nas minhas brincadeiras de infância, de adolescência, não como um desejo, mas quase como um curso natural. Um dia eu vou ser adulta e ter filhos. Uhum. Uhum. Eu Então, acho que esse é é o mais comum, vamos dizer assim, né? Pelo menos também das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu me relaciono, isso é quase que um roteiro, vamos dizer assim, né? roteiro e que faz parte, que está enraizado muito mais do lado das meninas do que do lado dos meninos. E aí, só que um dia esses dois se encontram, né? Tá aí da bosta. Então é interessante pensar isso aí. Eu fiz uma Sim. pergunta aqui, ó, tá escrito na minha pranchetinha. Você se lembra do seu primeiro amigo que foi pai? Como é que foi a experiência do seu amigo? Você teve um amigo que foi pai na adolescência? Como é que foi essa paternagem dele? Olha, na adolescência eu não tive. Não tive na adolescência. A primeira relação de um amigo, a primeira história de um amigo que foi pai, eu já, amigo de verdade, né? Não conhecido, assim. Eu acho que, né, é importante falar Tá. de pessoas que eu convivo, né? Uhum. Eu já tinha, eu já tinha acho que uns 20 e poucos anos, uns 23 anos, assim. Olha só que louco, né? A minha primeira amiga que foi mãe, ela engravidou com 14, pariu com Olha, 15, a Thaís. putz, E que louco, né? a gente era amiga da igreja, eu cresci dentro da igreja presbiteriana, e ali já seria um choque por uma gravidez precoce, ainda naquele universo da igreja foi super tumultuado, assim, de como a gente conseguiu se entender, de como a gente poderia enxergar e acolher, porque verdadeiramente era um ambiente cristão no melhor sentido da palavra. Eu lembro da gente ir visitá-la quando estava grávida e depois quando nasceu Gabriel, e foi um marco para mim. Mas eu não tive próxima, sabe? Então Uhum. eu não sabia como era a vida de mãe. Eu lembro dela me falar da dor do parto. Ela falou: minha amiga já imaginou um melão saindo lá de baixo? Falei: misericórdia. Terrível, né? Então, a conexão tá meio Voltou? Voltou? falhando. Tô te ouvindo bem. Deu uma oscilada aqui também. Internet de Ubatuba, né, meu irmão? Alô, câmbio. Aí. Tô te vendo, tô te ouvindo. Espero que Vou, o pessoal também. deixa eu ver aqui se eu mudar de lugar. É que essa. Deixa eu ir pra rede aqui que tem. Você tá me Boa, vendo tem bem? mais rede. A Bia tá falando que eu não estive próxima das minhas amigas que tiveram filhos antes. Quem é que estava próxima dessas pessoas, né? Porque Sim. E no caso desse meu amigo, só pra. Sim, tá com um delayzinho. No caso desse meu amigo, na verdade, um irmãozão, assim, eu acho que uma das pessoas que mais me inspiram na vida em relação a vários aspectos, tanto enquanto homem, enquanto profissional, é um irmãozão de vida mesmo. Acho que
depois da família, é ele, assim, né? Eu considero realmente. E eu acompanhei desde o começo Hum, e vi o quanto para ele também foi desafiador, no sentido de que ele não estava preparado, obviamente, né? Então, uma preocupação muito grande no qual, em relação a um ponto que a maior parte de nós homens fomos criados assim, a ser provedores, a ser bem-sucedidos no trabalho. uhum. Então, um grande desafio que eu via para ele, que eu via na história dele, acompanhando, era justamente o de conseguir enxergar qual era a prioridade a partir daquele momento. Ainda mais com 20 e poucos anos, que, né, Uhum. em Floripa, na flor da idade, com o mundo todo acontecendo, ele se deparar ali com uma gestação, e no caso, ele tinha recém-conhecido, né, a mãe da filha dele. Então, assim, foi um cenário no qual pegou ele totalmente despreparado Sim. e com essa questão muito forte, que ele é workaholic, e eu vejo que atravessou ele de uma forma bem agressiva, sabe? Toda essa situação, assim. E Buscar a luz, que você ficou contra a luz, ficou bem escuro o seu rosto. E aí a gente não consegue te ver. e agora? Melhor, melhor. Aí, Joia. aí. Então, eu acho que na adolescência ninguém está preparado, né? No entanto, apesar disso ser parecido, a maioria das histórias que eu conheço, ao pai foi permitido o aborto, o abandono. Uhum. Então, teve histórias assim perto de você? Sim. Tenho daí, depois mais pra frente, eu fui conhecer outros amigos, Uhum. que aí eu conheci a história dele. Depois você vai saber que tem 2, 3 E filhos. você sabe, exato, tipo isso. Né? Que tem um filho ali, que tem outro filho lá. Só que assim, me chocava, mas ao mesmo tempo eu meio que também naturalizava. Né? Hoje eu entendo que um dos principais motivos disso é esse elo masculino que nós temos, né? De se abraçar e de se proteger nas coisas boas, mas em muitos pontos nas coisas ruins. Muitas vezes nas coisas ruins, no sentido de passar pano mesmo, né? Sim, eu Passar acho que os pano, né? homens têm uma que a gente chama de broderagem, às vezes, né? De que Exato. os homens se protegem e as mulheres se rivalizam. Então, é muito difícil romper esse ciclo e que a mulher proteja Uhum. outras mulheres. Eu fui descobrir isso depois que eu fui mãe só. Mas por falar em laço masculino, eu fiz uma quarta pergunta aqui, ó. Qual boa referência o teu pai te deixou? Será que a gente pode entrar nesse tema aqui? Claro, claro. Bom, eu tenho um grande privilégio de ter dois pais. O meu pai, no caso mesmo, pai biológico e no qual eu também tenho uma relação muito boa hoje em dia. E tenho meu padrasto, que também é meu pai, que eu chamo de pai. Então eu tenho esse grande privilégio de ter dois pais, cada um da sua forma diferente. Sim. Cada um me traz muito nítido, hoje me traz muito nítido justamente o que eu quero e o que eu não quero replicar. Tá. Então hoje, principalmente depois do nascimento da Yara, foram questionamentos que ficaram na minha cara, né, de olhar para as minhas referências, olhar para a minha história, olhar para o presente. E aí ficar toda hora fazendo essa viagem no túnel do tempo, porque a vida estava me apresentando coisas, questionamentos, que eu não sabia responder naquele momento com o meu repertório. Eu falava, e agora? O que eu faço com isso? Eu só sei que o que eu vivenciei, muitas coisas que eu vivenciei, eu não quero, né? Porque eu acho que não foi saudável para mim. Sua mãe tá na live dizendo que te ama, Sabrina Koch. Ah, minha mãe, ela mesmo também te ama, mãe. É engraçado esses lances de live, né? Porque as pessoas entram para um beijo pra minha mãe. Um beijo, mãe do Thiago. Obrigada por pôr no mundo essa criatura. E a boa referência desses dois. Bom, mas assim, coisas que eu não quero replicar em relação ao meu pai foi, com certeza, uma ausência,
uma ausência principalmente afetiva, no caso do meu pai biológico, Uhum. que é algo que, enfim, a vida... Eu honro muito tudo que ele me ofertou, Uhum. né? Acredito que provavelmente foi o que ele... eu que escolhi ela tá falando. E foi o que ele tinha para me oferecer, Uhum. dentro, acho, da maturidade, dentro do cenário, da cultura que ele estava inserido naquela época. Então, assim, já teve os meus momentos né, Revolta. de ter, nunca fui revoltado, mas assim, de ficar meio triste, né, de falar, porra, né, por que que a gente não é mais próximo, enfim. Então, Uhum. isso com certeza é uma coisa que eu acho que, por mais que um dia eu e a Bruna nos separássemos, puta, eu nunca iria deixar minha filha, Uhum. sabe? Por mais, sei lá, a Bru ia morar aqui onde a gente tá, eu ia morar a quadra do lado, entendeu? Coisa assim. Uhum. Porque, pra mim, isso é muito forte. Então, se tem uma coisa, assim, indubitavelmente, que eu não replicaria, é isso, né? E do meu pai e do meu padrasto, cara, a gente tem... Daí eu tenho uma afinidade, eu acho que maior ainda, do Uhum. que com meu pai biológico, e principalmente porque nele eu encontrei justamente essa lacuna que faltava na minha vida, que era a figura de um homem presente, Sim. né, que estava ali realmente, quando eu fui morar com a minha mãe, ela já era, na época era namorada do Gabriel, que é meu pai, meu Uhum. padrasto, e ali foi um encontro, assim, com um cara que estava disponível, né, tanto com presença, quanto com afeto, quanto com energia, Uhum. né, e isso foi muito forte para mim. E com certeza é o que eu quero replicar, sempre. Né? É o que eu busco. E o que eu não quero replicar dele ele é artista, né? Então é meio, como quase todo artista, meio bipolar, né? Eu até brinco, né? Então, um equilíbrio emocional, às vezes, talvez a forma de falar, de se expressar, né? Acredito que ter aí um controle emocional, uma inteligência emocional e conseguir me comunicar de forma mais empática, de forma mais assertiva, de transparente e acolhedora, é o que ele me traz, é o questionamento que ele me traz ao ponto de não querer replicar, né? Sim. Mas Acho que a referência que eu absorvo do meu pai é a fé e o estudo. Acho que ele foi um homem muito dedicado ao estudo e à fé. E eu tenho uma próxima pergunta aqui. Qual homem pai te inspira? Tem alguma referência que você olha e fala, nossa, aquele cara ali, fora esse que é da sua família mesmo? Existe alguma porra, imagem, tem, cara. alguma coisa, autores? Quem que é? Tem com certeza. Acho que nessa trajetória do projeto Homem Paterno, né, e com a minha paternidade, Hum, tem umas figuras para mim que são fontes, assim. Um é hum, Alexandre Coimbra Amaral. maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu até brinco que ele deve achar que eu sou meio... sabe aquelas pessoas que ficam te seguindo? Você lança um curso, a pessoa faz. Você posta post, a pessoa Stalker. comenta. Você lançou com psicologia do puerpério, eu fui lá e fiz. Teoria do apego, eu fui lá e fiz, né? Então, é porque realmente ele é foda. Uhum. E, enfim, eu acho que ele traz com clareza, além de ser pai, né? E pelo menos o que ele me mostra, né? O que eu consigo, assim, alcançar da realidade dele, é algo que me nutre muito, assim, né? Então, ainda mais olhando profissionalmente, porra, talvez é o homem que eu conheço que mais consegue alcançar, talvez, a essência e as realidades das mulheres. E aí, profissionalmente, enquanto homem, enquanto pai de uma menina e de quem realmente está em busca de uma sociedade com maior equidade de cuidados e também de olhar para mim justamente num processo de evolução enquanto homem, enquanto ser humano, ele me nutre muito, assim. É o cara que eu bebo muito da fonte.
Pô, daí tem o Thiago Queiroz, né? Várias declarações de amor para o Xande rolando aqui na live. Ele é inspirador, ele é um baita profissional e que você ia dizer que ele alcança as mulheres, você disse isso, e alcança os homens também. Isso não é tarefa fácil, hein? Exato. Isso que você falou é perfeito. Acho que talvez a coisa que eu mais admire nele é a capacidade que ele tem em transitar entre esses dois universos e conseguir, inclusive, fazer uma ponte. E talvez isso seja também um dos meus grandes chamados, assim, sabe? Que eu busco no que eu faço é olhar para mim, né, olhar para os homens, estar com homens, para nos entendermos. Acho que isso é importante, porque só agora que eu estou conseguindo justamente entender o que é ser homem. E também, né, entender de uma forma mais empática e com conhecimento agora, e não com uma percepção exclusiva enquanto homem da realidade das mulheres, né? Então isso é muito forte, assim. Isso é muito forte. E aí tem o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, só para finalizar. Vírgula, maravilhoso. O Thiago Queiroz é um grande cara. Puta, tem um monte, né? Mas com certeza esses dois, assim, eles me nutrem muito, assim, com conteúdos, com a forma de ser. E também tem outros homens, daí, por exemplo, o Humberto, do Instagram Pais Pretos, que me inspira muito. Tem o Fred Matos, que é pai. Todos eles são pais, são profissionais incríveis que exercem uma paternidade no qual eu acredito. Sim. E eu tento buscar também fora da minha bolha. Então, tem outros pais também pais pretos, pais... tem um casal que é incrível, que é o Papia e o Pápia, eles se chamam assim, é engraçado, que é um casal de homens, que tem 2 filhos adotados e, putz, cara, os caras são, assim, inspiradores, assim, sabe, por estar ocupando esse lugar tão difícil na nossa sociedade e de uma forma tão linda e tão real, mostrando, inclusive, as vulnerabilidades e os desafios deles enquanto homens, né, que trazem também essas heranças, né, independente da orientação sexual, são homens e que também passam e demonstram seus desafios de ser homem paternando. Então, muito legal. E falando sobre isso, né, falando sobre paternar, falando sobre os preconceitos, né, por ser um casal de homens, acho que isso tudo inspira muito e é tudo muito recente. Até poucos anos atrás, eu sou mãe, meu filho vai fazer 10 anos sexta-feira, e até pouquíssimo tempo atrás não tinha conteúdo para homens, né? Sim, é muito recente, né? Eu tenho uma 7ª pergunta aqui, ó. Ser pai Bora. É igual a ser mãe? Ou ser pai é diferente de ser mãe? A gente tem tempo, será, para responder isso aí? Que horas são aí, Ti? Eu acho que tem, qualquer coisa a gente volta, vai, porque essa aí... Porra, totalmente diferente, né? Eu acho que, na minha percepção, é totalmente diferente, justamente por serem lugares diferentes e terem experiências totalmente diferentes. Eu acho que o fato de vocês gestarem e parir, tipo, coloca vocês num lugar que é inalcançável pra gente, né? Pela experiência. Então, eu nunca vou saber o que é gestar, eu nunca vou saber o que é parir, o que é amamentar. Então, tem coisas que a largada já nos coloca em lugares diferentes. Vamos dizer assim, né? Em alguns momentos, na relação afetiva, que a gente começa a cobrar uma coisa e outra, eu falo, bom, não vou botar minha dívida histórica aqui, porque tem uma dívida comigo que não vai ser paga nunca, né? Começa lá, gestação, os confortos, todas as coisas boas, maravilhosas, que eu amei gestar, mas eu sei que isso não é a experiência de todas. A Bia está colocando algo que eu acho... Sim. Ser pai é funcional. Então, eles Perfeito. Viram as costas para esse momento, né? Perfeito. Isso que a Bia trouxe agora é algo que... O que está escrito aí, que eu estou vendo ao contrário? É que dá Qual o próximo
curso, quais são as próximas novidades para o... Tá, mulher, deixa eu responder. Então tá, eu deixo. Eu tô fazendo Woman Interrupting. É porque isso que a Bia falou é algo que eu acho que é muito importante a gente falar, né? Sim. Porque é uma das coisas que, inclusive, eu sempre levo para os cursos, né? Para os workshops e para as rodas, e que ficou muito claro para mim depois que a Yara nasceu. São duas palavras. Uma é prioridade, né? Só depois que a Yara nasceu que justamente eu tive a clareza sobre o que essa palavra representa. Né, de o que é prioridade na minha vida. Eu não tenho opção agora, por exemplo, de não buscar minha filha na escola. Eu não tenho opção de repente, não dar banho nela, de não ter que dar comida para ela. Não, não é uma opção. A minha realidade, né? Porque a opção ainda de muitos homens, tá? Aí a gente cai na outra palavra que para mim caiu fortemente e foi uma porrada. Privilégio. Ainda é privilégio, né? Então, que aí vai ao encontro disso que a Bia falou, que é falar, eu começava a olhar para a Bruna, né? Primeiro que eu não estava passando por nenhuma dessas transformações que, né, segundo vocês, é maravilhosa, mas sinistra também ao mesmo tempo, de intensidade, de invisibilidade, né? De todos esses encontros que vocês que fazem com as histórias de vocês. E principalmente por algo que, né, que a gente conhece, que chama mito do amor materno, que é essa crença que todas as mulheres nascem para serem mãe e vocês vão saber dar conta de tudo e vocês vão saber ter a resposta de tudo. E eu me vi muitas vezes nesse lugar com essa crença, né, de, por exemplo, não arrumar o armário da minha filha porque inconsciente. Mas assim, não é. Mas exato, assim. Exato. Então, assim, não é que eu pensava, tipo, vou deixar aqui porque a Bruna vai fazer. Eu simplesmente não fazia. E, né, e com a justificativa, cada um tem seu tempo, né? Porque daí, né, a pessoa desconstruidona que se acha, né? Começa a querer filosofar, não, porque e são justificativas que a gente acha para estar reforçando, né? E não abrindo mão desse privilégio, porque cada um tem seu tempo. Porque a minha avó. A sobrecarga. Exato, a minha forma de paternar, enfim, daí eu começava a justificar muitas coisas que sim, cada um tem seu tempo, mas daí existe a prioridade, existe uma urgência, né? Existe uma urgência. Então, essa palavra para mim ela foi, acho que a maior porrada de todas e é algo que todo dia eu tomo uma porradinha ou outra, né? Porque eu ainda continuo, então assim, não tô aqui falando tipo, ele é foda, eu sou foda, não, eu esqueço de cortar a unha da minha filha até hoje, eu sempre falo, todo mundo que segue aqui já deve estar cansado de ouvir. E assim, é um puta desafio até hoje para mim. Sabe? Até hoje para mim. Então, isso é privilégio, né? Isso é privilégio. Sim. Ô, Ti, acho que a gente tem pouco tempo. Tá. E eu queria... Eu sei que as perguntas estão espelhadas, recebi mensagem inbox aqui, mas eu coloquei um agradecimento a todos, um convite para que a gente repita. Mas queria que você falasse quais são as ações do Homem Paterno, se teve alguma novidade agora na quarentena. Cara, muitas novidades agora na quarentena. Eu lancei o site e eu acho que após um pouco mais de 2 anos do projeto Homem Paterno, isso está sendo uma grande realização. Acho que é uma nova fase, né, de agora realmente ter um lugar do Homem Paterno que não seja só um Instagram. Eu sempre ficava noiado, falando, vai que o Zuckerberg agora dá louca, fecha o Instagram, acabou o projeto Homem Paterno. Assim, né, virtualmente, né? Sim. E aí fiz o site, estou escrevendo também, fiz um e-book, estou estudando, fiz um e-book chamado 3 coisas que ninguém te falou sobre sexo após o parto. Então, um e-book direcionado para homens, naturalmente. 3 coisas, não vai rolar. Ai, Aninha, você é demais. Mas eu trago isso também, né, de uma certa forma, com essa possibilidade, né? Com essa possibilidade que é uma possibilidade real. Tá lá no site, é só entrar lá no site e aí vai ter um íconezinho lá, e-book, só baixar. E também nessa quarentena formatei o curso que eu já estava, o workshop que eu estava dando, que se chamava Prazer Homens, Meu Nome é Puerpério. E aí formatei ele virou um curso online que vai começar em maio.
Então, muitas coisas acontecendo. Troquei também, fiz um rebranding, ó, Uau! Reposicionamento. né? Troquei a logo e, poxa, vivenciando o meu privilégio, daí voltando para o privilégio de morar em Ubatuba, de não estar faltando nada aqui em casa, de morar numa casa legal, eu consegui ter esse privilégio de mergulhar, junto com parceiros também que estão me ajudando, que é a Babo, que é uma empresa de roupas lá de Santa Catarina, de bebês, incrível, para estar tocando à frente esse projeto aí. E é isso, muitas coisas boas acontecendo a meio a tudo isso que está acontecendo, e as cargas emocionais também, né, e os desafios de estar confinado aqui, a gente tem tentado respeitar, mas é isso. Ô, tia, a gente tem mais tempo do que eu imaginei. Sim, temos mais 5 minutos. Não é até as 5h20? 5 e... É verdade, é verdade. Vamos até umas 5h15, pode ser? Não, vamos até cair, né, se suas filhas não te chamarem. Não, meus filhos estão com o pai. E eu acho que a gente pode terminar umas 5h15 e a gente deixa 5 minutos de gostinho para uma próxima, quem sabe? Eu pensei aqui, esses homens que chegam até você para um curso, tem uma coisa assim que eu ouvia 10 anos atrás, mas tem curso para ser mãe, tem curso para aprender a cuidar? Tem. Porque a gente também não aprendeu tudo isso, né? As famílias são muito pequenas, faltam referências ao nosso lado, falta repertório. O que eles chegam buscando? O que são os principais dicas e pilares que você quer passar para esses homens, assim, quando eles chegam num curso teu? Sim. É muito engraçado porque ainda é mais comum os homens chegarem nos cursos por livre e espontânea pressão. Você vai no curso desse... Né? Então, tipo, quase 70% das inscrições dos cursos e workshops, quem realiza são as mulheres, são as parceiras. Então é comum chegar homem no curso sem saber o que ia acontecer, assim, tipo, tô aqui, né? Me mandaram aqui, eu tô aqui. Mas o mais legal, isso no começo me incomodava um pouco, eu ficava, né, falei, cara, como assim, né? Que coisa. Mas depois eu comecei a pensar, faz sentido, porque é tão novo, é tão recente, né, essa visão, essa busca que muitos homens estão tendo de ocupar esse lugar da paternidade, desde a gestação, ocupar esse lugar de cuidador. E provavelmente muitos homens olham para os lados, assim como foi para mim, olhar para os lados, olha para trás e não buscar referências, né, que eu acho que eu comecei a entender que é natural esse cara realmente não estar buscando esse tipo de conhecimento, principalmente porque ele não está sentindo nada, né? Então, a urgência do buscar... Tá caindo. Eu acho que a conexão do Thiago tá falhando ou é a minha? Meu pai era complicado de demonstrar afetos e mostrar o lado frágil do homem. Rick, que bom que você aprendeu, hein? Aprendeu com outra pessoa, então. Você caiu, mas voltou. Você dizia que a urgência do buscar vem pela mulher, né? Exatamente, exatamente. E aí, só que quando o cara... O mais legal de tudo é que quando ele chega lá e ele se depara com outros homens, né? Com outros homens que, por estar num ambiente seguro, né, eles se permitem a mostrar os seus medos, a mostrar suas vulnerabilidades, cara, isso é muito foda. Eu até falo pra galera, conteúdo eu poderia te passar por e-mail, né? Posso te escrever, posso gravar um vídeo. Agora, a experiência, a troca, né, você se colocar num lugar de escuta ativa sobre a realidade do outro, isso é o mais rico de tudo. Porque às vezes a dor de um é a mesma que a minha, a dificuldade do outro é a mesma que a minha minha alegria é a mesma que a do outro, e isso vai criando toda uma corrente de empatia e aquilo que a gente estava falando lá no começo, né, daquela broderagem,
né, que na maior parte das vezes é tóxica, justamente por essa passação de pano e porque é isso mesmo, e aqui a gente consegue Sim. inverter isso. E essa vira uma broderagem real, uma broderagem empática, e principalmente onde o elo são os medos, são os sentimentos, são justamente as vulnerabilidades, e não as carcaças, né, aquilo que a gente quer ficar bancando. Cara, isso é muito foda, sabe? Isso é muito foda, assim. E aí depois, com o conhecimento, eu vejo que o resultado dessa experiência de ver outros homens, né, se vulnerabilizando e associado ao conhecimento adquirido sobre a realidade da mulher, né, sobre as transformações da mulher, sobre o que o outro está vivenciando e, consequentemente, o que ele está vivenciando, o resultado disso é uma equalização, sabe, que eu vejo. Eu já estive, acho que nos 4, 5 partos de homens que foram preparados por você. E eu vejo uma motivação em estar presente, quase que uma briga interna contra esse relaxado homem que estava esperando nascer o bebê. Uma proatividade maior. E eu acho que é muitíssimo poderoso, acho que você se dá conta disso, do tamanho do impacto desse trabalho sendo multiplicado para tanto. Quantos homens já passaram aí nos seus cursos, workshops? Você tem ideia? Tem ideia, já foram mais de 300. Em 2 anos? Em 2 anos. Entre rodas, workshops e cursos, já foram mais de 300 homens, com certeza. Queria ler um comentário aqui, olha. Meu pai, na infância, foi meu herói. Na adolescência, foi meu pesadelo. E agora, na minha fase adulta, eu consigo enxergar como ele não foi participativo na paternidade. E, Kátia, como é interessante, né? Agora, na fase adulta, você, enquanto mãe, conseguir empatizar e honrar a história dos nossos pais, muito curativo. Mas como essa história é comum também, né? De esse cair do pedestal. Ele era meu herói, de repente eu enxergo os erros e depois eu vou conseguir perdoar, empatizar e abraçar o pai que a gente teve ou não teve, né? A figura do herói, eu acho que ela já vem meio que combo, né? É tão forte isso, né? A mãe é a mãe e o pai é o herói. Acho que desde o bebezinho na barriga ele já é o meu valentão, meu herói, meu macho, meu... Exato, né? Se é um menino, é o Pedrão. Se é uma menina, é a Belinha, né? Então sempre tem uma coisa já Exato. E é um questionamento que eu sempre tento fazer com os homens, sempre no começo dos trabalhos, você tem uma imagem do seu pai, né? Ele traz referências para você, positivas e negativas, inclusive a própria ausência é uma referência. Mas se você tem uma referência muito positiva do seu pai, e somente positiva, pode. Exatamente. Então, assim, pergunta, não que eu quero que esse cara descubra, né, o lado obscuro do pai, não é isso. Mas para que realmente ele tenha, talvez, outros pontos de vista sobre quem é essa pessoa. Né? Então, assim, foi a experiência da mãe, né? Da mãe e de outras pessoas. As pessoas estavam ali, assim, onde seu pai estava na hora do parto. Né? Então, vamos voltar lá atrás. No primeiro ano de vida, aonde seu pai estava? Qual era o papel que ele exercia? Porque isso a nossa memória não alcança. Então, a gente só vai começar a ter uma memória a partir de 5 anos, 6 anos, 4 anos, vamos dizer assim. Né? Que já passou gestação, parto e puerpério, que é essa fase que a gente trabalha, que é a fase talvez mais desafiadora, né? Enfim. Que não volta. Que não volta, e silenciosa, velada, né? Então são conflitos e tudo isso muito naturalizado e normatizado. Tem então, essa coisa, né, de que o pai, quando o moleque começa a crescer um pouquinho, quando é homem, né? Agora ele pode jogar bola comigo. Antes, quando é um bebê, eu não posso fazer nada. Quando é menina, então, daí fica uma coisa até meio abissal, né? A distância. Sim, com certeza. É muito louco, né? Fazer esses mergulhos assim, né? Sim, poxa. Sempre bom estar com você, né? Que saco que a gente não tá junto, né? Que a gente poderia disputar um do lado do outro.
Uma hora conversando com vai as acabar pessoas, isso né? aí e eu não sei, mas aos poucos a gente vai voltando, vai se aproximando. Forró não sei quando é que vai rolar, né, irmão? Mas trabalhos Puta, com uma isso é uma das coisas que mais me dói, né? dói, Quando eu tava voltando a dançar, dói real, dói real, cara. Eu acho né? que aos poucos a gente pode manter quando flexibilizar para criar outras coisas também, botar as crianças mais próximas, que elas gostam de brincar, né? Com certeza. Agora a gente vai ter que nem reaprender, na verdade, é aprender mesmo outros hábitos, né? Outros hábitos, inclusive, de se relacionar com as pessoas que a gente ama, né? De toque. Para mim isso é muito difícil, porque eu sou um cara sinestésico, eu gosto de abraçar, gosto de tocar, gosto de Uhum. beijar, e volta e meia, tipo, eu vou, tipo, ai, Alta, nossa, toda hora eu tô nesse movimento, sabe, de ter que segurar esse impulso, né? É sim. muito louco, né? Mais alguém, será que quer fazer uma pergunta aqui ou Olha, comentar? Como é que tá aí? com umas perguntas para trás, assim, ó, que foi assim, quando a gente começa a namorar, acho que foi minha irmã que perguntou, Ti, Hum. quando a gente escolhe o companheiro, quando a gente pensa no pai ou mãe, será que a gente pensa no pai ou mãe que essa pessoa tenderá a ser? Dá para prever? Quando você começou a namorar com a Bruna, você imaginava ela vai ser uma mãe, vai ser uma ótima mãe? Ela pensava isso de você? Ah, eu, tipo, pelo menos os relacionamentos mais profundos que eu tive, eu pensava assim. Uhum. Eu sempre pensei essa questão, assim, né, em relação a... E sempre me falaram que eu ia ser um bom pai, sabe? Isso é uma das Ah, coisas que sempre eu ouvi muito. isso de ser E, que será? Que característica sua te ajuda a ser então, pai, hein? acredito que tem a ver, sei lá, às vezes é estranho, né, falar de si, né? Mas eu sempre, comparado com meus amigos, talvez eu tenha tido sempre um pouco mais de sensibilidade, Hum, sabe? E de ter um olhar mais cuidador. E aí reforçou por eu ser naturólogo, né, por ser da área da saúde, ser um cuidador, né, como profissão. Então, talvez isso possa ter passado essa imagem. uhum. E, querendo ou não, eu trago isso também como uma responsabilidade, por ter sempre ouvido isso das pessoas, é algo que também, hoje em dia eu me cobro. O meu desafio, às vezes, também é essa autocobrança, Uhum. né, ainda mais com a minha profissão hoje, com o projeto Homem Paterno. Acho que a gente já conversou uma vez, né, sobre isso, que o quanto, às vezes, eu me cobro por não errar, né? Por ser uma Então, referência para os outros, né? exatamente, né? Você Então, tem isso para mim é um grande desafio, algo que eu vou lá na Vânia, minha psicóloga, a gente conversa muito sobre maravilhosa. isso, né? Porque que é a síndrome do impostor, né? Eu falo para ela, sabe, às vezes me dá a síndrome do impostor, de repente, passar uma imagem de algo superficial, Uhum. sabe? De repente querer posar de ser o cara desconstruizão, o paizão, mas no fundo ele erra, sabe? Não se Então, sustenta, né? Nenhuma máscara vai se sustentar ao longo do tempo. Eu acho que mostrar a vulnerabilidade, suas próprias dificuldades, que é algo que o Thiago Queiroz, paizinho, faz maravilhosamente bem, sim, sim. colocar na mesa as suas dificuldades e sair da Uhum. superficialidade de que você vai dar conta, é fácil, é só fazer essa receita aqui que você vai se dar bem. Eu queria só puxar algo que você disse e que para mim toca muito, que eu escutei você dizendo que é um cuidador. O cuidado é uma característica humana, então acho que aprimorar o cuidado e aprender sobre o cuidado e se ver como cuidador, isso ajuda tanto na experiência materna quanto paterna, né? Para nós homens, a pergunta é o que é cuidado, Aham. né? Porque talvez para vocês, minha percepção, talvez isso já venha lá de trás, como você falou, né? Das brincadeiras, né? Uhum. O cuidado, né? Para nós não. Para nós, o cuidado, para a maior parte dos homens que são pais, ele aparece somente quando é pai. E assim,
quando a bola já tá rolando e, tipo, ele já tá perdendo o jogo, sabe? Então, é muito difícil cair a ficha do cuidador. Esse talvez seja um dos maiores desafios que eu identifico para nós homens, Uhum. e a minha realidade, né? E também, ainda mais de outros homens, isso é um puta desafio, porque qual é o tipo de cuidado? A gente não se cuida, Ana, né? Qual é a relação que nós temos com cuidado? Qual é a Uhum. relação? Essa é uma das primeiras perguntas que eu falo. O que é cuidado para você? Né? O que é cuidado para sua parceira? Já tem aquela frase, né? Quem ama, cuida. Pois é. Então, que tipo de amor que você está, né, disponibilizando para as pessoas que você ama? Então, essa é uma reflexão muito importante para o homem, eu acho, se Para mim, fazer, né? aflorou muito essa questão agora, nesse período mais recluso, como o cuidado está em pauta, como é importante que o cuidado comece em mim, comigo, para eu poder oferecer para os outros, né? Então, acho que Uhum. é uma boa maneira de a gente concluir nossa live. O que você acha? Maravilhoso, Estimulando o maravilhoso. cuidado, o autocuidado e refletindo sobre isso. Que cuidador que nós queremos ser, né? E principalmente, Como eu me cuido? e enquanto agentes transformadores, né, quais os cuidadores que nós estamos formando, vamos dizer assim, que estamos gerando dentro das nossas casas. Porque eu acredito fortemente que o que a gente precisa, é uma frase que eu sempre uso, né? Com certeza o mundo precisa de mais amor, mas vitalmente necessita de mais empatia. E a empatia vem desse olhar cuidador, né? De você olhar para o outro e tentar, de alguma forma, se colocar nesse lugar para saber justamente transformar aquela situação. E isso, tanto que na naturologia a gente não chama de paciente, a gente chama de interagente, porque Boa. é sempre uma interação. Sempre é uma interação. Eu nunca estou passivo a você. Né? Então, e traz essa questão do cuidador, da empatia. Então, é isso que eu queria falar. Adorei interagir com você. Espero que a gente esteja juntos em breve, virtualmente, presencialmente, aí na vida em Ubatuba, em qualquer lugar. Agradeço Maravilha. muito essas 36 pessoas que estão até agora com a gente. Acho que foi ótima a nossa troca. Sim, com certeza. Carolzinha aqui. Sim. Tem um monte de gente aqui, poxa, eu vi o Rodo aqui, vi uma galera, Carol aqui, que bodas. A Carol ela é lá de Floripa e acho que, sei lá, foi uma das primeiras seguidoras, ela é minha amiga já há muitos anos e faz um trabalho lindo também com mulheres lá em Floripa, muito massa. Tem aqui o Marcelo Correia, Marcelo Correia ele é músico, faz umas músicas incríveis sobre paternidade. Opa, olha só que vou seguir. é muito legal. Tem um canal no YouTube, tem uma música que é incrível. É muito muito legal mesmo. Que Bom, massa. adorei, Ti. Nos vemos em breve. Obrigada a todo mundo. Até na Boa. próxima terça, 4h20, eu tô aqui de novo. Adoro esse horário seu. Ótimo. Massa. E acessem lá, homempaterno.com.br, e-book, baixem e vamos se conectar e fortalecer essa rede de apoio masculina, essa rede de apoio paterna, materna, humana, tudo. Humana. Ótimo. Gratidão. Tchau, gente.